Eu sei que é difícil, né? Eu tomar uma decisão assim. E sei também que as pessoas vão se perguntar assim, né? Nossa, esse cara é louco, né? Tá falando isso tudo, né? Mas, gente, escolher a Bíblia e escolher, né? Código Penal, né? Leis brasileiras, direitos humanos, né? É, é um vídeo educativo, né? É um vídeo educativo e uma escolha que o ser humano tem que fazer, né? Escolher as religiões da Bíblia, que eu não tenho nada contra, né? Que religiões são essas? Todo mundo sabe que existem religiões dentro do Brasil com a Bíblia, né? Em Êxodo 20 tem lá os mandamentos que Deus deixou, né? Lá nos países, né? É, 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 que a Bíblia foi surgida, né? Porque a Bíblia não é brasileira, né? Só que, porém, no Brasil existe leis, né? Leis, né? É, completamente diferente da Bíblia, né? Direitos humanos, né? Direitos humanos, direito para as pessoas, né? Para os humanos, né? Que, no entanto, direitos humanos, né? Eu acho que não existe lá no Afeganistão, na Síria, né? Mas no Brasil existem direitos humanos. E eu seria muito egoísta de escolher só direitos humanos, né? Porque a verdade é, não é nem eu que vou escolher direitos humanos, são as leis brasileiras, né? Então, direitos humanos se encaixa, né? Mas existe Código Penal. E do 121 até é infinito, né? São coisas, né? São crimes que se você praticar, né? Se você praticar dentro da sociedade, dentro da sua comunidade, você está praticando um crime, né? E existe a justiça brasileira, né? Então, tipo, eu não tenho nada contra quem anda com a Bíblia na mão, quem anda aceitando as doutrinas da Bíblia, quem anda dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, quem anda dentro da Igreja Assembleia de Deus, né? Mas se for para mim estar escolhendo, gente, entre religião e as leis brasileiras, né? Por mais que eu sofra as consequências, por mais que eu tenha que passar 10 anos preso, né? Eu me comprometo a ter esse papel de passar 10 anos preso, mas eu prefiro as leis brasileiras. As leis brasileiras, né? Que nem eu acabei de falar, se eu escolhesse direitos humanos, eu seria egoísta e nem é eu que vou escolher direitos humanos. É porque direitos humanos já existe para todos os cidadãos, né? Mas a gente não tem só direitos, né? A gente tem os deveres, principalmente os deveres de respeitar o Código Penal, que serve para mim, serve para você e serve para quem criou essas leis, né? Que dá até para entender, que dá para amenizar muita situação, né? Muitas guerras hoje dentro do Brasil. Agora, por incrível que pareça, parece mentira, mas é verdade, nada contra o pastor da Assembleia de Deus, nada contra o pastor da Universal, nada contra o padre,
da Igreja Católica Apostólica Romana e etc., né? Porque existem mais religiões, né? Com a Bíblia na mão, doutrinando as pessoas, doutrinando o brasileiro, né? Mas, gente, eu prefiro as leis brasileiras, né? Nesse exato momento eu saio, né? Hoje é 24 de maio de 2026 e eu não me comprometo, né, em ser fiel da Assembleia de Deus e receber as doutrinas da Assembleia de Deus, as doutrinas do pastor. Eu não me comprometo em ser fiel da Igreja Católica Apostólica Romana e receber as doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu não me comprometo em ser fiel da Assembleia, da Universal, né? E receber as doutrinas da Universal, né? E se eu pudesse, nem aceitaria as leis brasileiras, né? Porque são as leis bem rigorosas. Porém, né, a gente se depara com cada tipo de ser humano que as leis brasileiras, principalmente o Código Penal, ajudem muito, né, o ser humano a se controlar, né? A Bíblia não controla o brasileiro. O que controla o brasileiro é o Código Penal. Então, em Êxodo 20, os mandamentos que Deus deixou na Bíblia, né? Esses mandamentos, a Bíblia em si, ela não, parece mentira, mas ela não controla o brasileiro. O que controla o brasileiro é o Código Penal. O erro cometido, o brasileiro cobrado pelo erro cometido e com medo de errar, né? Eu sou a favor das leis brasileiras. A lei que, né, eu aceito é as leis brasileiras, né? As leis bíblicas, a Bíblia, eu não aceito mais na minha vida. O Brasil tem leis, né? E leis funcionando. A Bíblia é um livro, né, onde as pessoas estudam e nem sabem mais estudar dentro do Brasil, né? Eu só não vou dizer que as pessoas estão praticando uma grande injustiça com a Bíblia na mão, porque, enfim, eu gosto de respeitar as religiões que trabalham com esse livro chamado Bíblia. Mas o Brasil em si, né, ele é controlado, né, por direitos penais, né? Parece mentira, mas é verdade. Ah, mas, cara, eu prefiro a lei bíblica, eu prefiro a lei do pastor. Tudo bem, eu não tenho nada contra. Cara, eu prefiro as leis bíblicas, eu prefiro a lei do padre. Tudo bem. Cara, eu prefiro as leis da Universal. Não tenho nada contra, né? Porém, eu prefiro as leis brasileiras, né? É minha obrigação e meu dever de aceitar somente as leis brasileiras, por mais que eu seja cobrado, por mais que eu tenha que passar 30 anos dentro de uma cela, né, preso, privado da minha própria liberdade.